Fala galera, tudo certinho com vocês? Carlos aqui trazendo mais um vídeo no canal Nerd Oji-san. E dessa vez eu vou falar de um HQ, é HQ The Boys, o primeiro volume, certo? O nome do jogo. É um HQ escrito pelo Garth Ennis e desenhado pelo Darick Robertson. E The Boys é uma história em quadrinho que vai além de uma história de pessoas com superpoderes ou de uma crítica àqueles super-heróis certinhos que a gente está acostumado a ver. Então eu vou trazer tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Mas antes, claro, já vai se inscrevendo aí, dando aquele like massa para poder a gente reforçar nossa comunidade, que eu vou estar trazendo sempre vídeo para vocês aqui, beleza? Agora, vamos para análise? Logo nas primeiras páginas da HQ, você já é apresentado a um mundo onde os super-heróis eles não são nada que preste, né? Porque você tá vendo ali um dos personagens centrais ali da trama, que é o Hugh. Ele tá com a namorada dele, de boa lá, curtindo, lá, tudo feliz, tudo maravilhoso, e de repente a namorada dele é assassinada e o responsável por isso é um super-herói. Ou seja, é uma pessoa que deveria proteger outras pessoas e que acaba sendo responsável por a morte de uma pessoa inocente. Logo aí você já percebe que a bagaça é séria, certo? Você já percebe que a gente está vendo um mundo onde os super-heróis são retratados de uma forma totalmente diferente. Uma outra coisa que fica clara também logo no começo é que o protagonista não é nenhum santinho. Na verdade não tem nenhum santinho nessa história. Esse personagem é o Billy, o carniceiro, né? É o protagonista da história. Ele está reunindo um grupo de pessoas, que é o grupo que vai ficar conhecido como The Boys, onde na verdade, a partir do momento que a gente está lendo esse primeiro volume, a gente descobre que esse grupo ele já existiu antes, ele foi dissolvido por uma razão e ele teve a ideia de trazer esse grupo de volta. E assim, na verdade o carniceiro ele está recrutando pessoas que são assim, gente da pior espécie, é gente tão perigosa quanto ele, mas que a ironia da coisa é que essas pessoas é que, vamos dizer assim, vão ser responsáveis por colocar ordem na casa. Claro que tem a exceção do Hugh, né? O Hugh ele tava ali de boa com a namorada dele e assim, ele só resolve fazer parte de tudo isso por vingança, por justiça, né? É a justiça dele, na qual ele acredita e que ele quer fazer a todo custo, da mesma forma que o protagonista. O protagonista ele também está fazendo isso por justiça pelo que aconteceu com a esposa dele no passado. Agora, falando sobre os 7, que são os 7 super-heróis mais poderosos da Terra, velho, foi uma parada assim sinistra, porque logo na apresentação deles você já saca que os caras são podres demais, velho. É muita hipocrisia, ou seja, aquela imagem bonita dos super-heróis que a gente está acostumado a ver, as pessoas perfeitas que muita gente idolatra, tudo aquilo é fachada, tudo aquilo é mentira. Você percebe isso na apresentação deles ali, onde eles estão com a nova recruta, que é a Estelar. O Patriota, que é o líder deles, cara, ele é muito cínico, então ele faz toda aquela recepção, você é a Estelar e tal, fala bem dela, aquela coisa toda. Ela tá super feliz porque ela tá fazendo parte dos 7 que são considerados assim os super-heróis mais poderosos, mais respeitados, os mais adorados e tal, e ela tá começando a fazer parte daquele grupo pra logo páginas depois descobrir que os caras são nojentos demais. Eles só permitem que ela faça parte desse grupo se ela fizer uma espécie de teste de iniciação que, como é que eu posso dizer, vamos dizer assim, ela vai ter que oferecer certos serviços sexuais que eu não posso comentar, porque senão o YouTube vai ferrar com o meu canal aqui, provavelmente, porque assim, é outra coisa que a gente vê muito nessa HQ, né? Não é à toa que tem lá a observação que é para maiores de 18 anos, porque tem muito teor sexual, não explicitamente falando, mas vamos dizer assim, a realidade nua e crua. Para completar, a Estelar, ela acaba se entregando, ela acaba aceitando fazer essa iniciação. E isso mostra que as pessoas elas estão dispostas a qualquer coisa quando elas querem ganhar poder ou quando elas querem conquistar algo. E aí mostra como o ser humano é fraco, como o ser humano pode ser quebrado, como o ser humano pode ser facilmente manipulado. Outra coisa muito legal que eu achei também é a abordagem dos superpoderes, né? Ou seja, é outra coisa que eles fogem do clichê e que na verdade eles trabalham isso de uma forma crítica, né? Porque a gente está muito acostumado a ver nas histórias aquele poder meio que, sei lá, romantizado, aquela coisa bonita. O cara foi atingido por radiação e ganhou superpoderes, como se radiação fosse um banho de sol, né? Então, até o Carniceiro, ele faz algumas referências. Na verdade, o que não falta nessa história são referências, né? A referência a Batman, a Hulk, a Homem-Aranha, quando ele fala da forma que as pessoas ganham superpoderes, que não tem nada a ver, isso não existe. A forma que eles conseguem ali de ter superpoderes, força sobre-humana, né, é através de uma droga que foi desenvolvida lá nos anos 30 pelos alemães, e aí eles conseguem ali a versão pura dessa droga que faz com que um ser humano normal tenha aproximadamente 15 vezes mais forte que uma pessoa
comum. E é isso que eles usam para combater aqueles outros que estão, vamos dizer assim, fugindo da linha, né? Os supers que estão ali fugindo da linha. E falando da parte da crítica, isso é o que não falta nessa HQ, né? Tanto que em muitas vezes você fica imaginando que o único objetivo dessa HQ seria criticar como as histórias de super-herói, a maioria das histórias de super-heróis são abordadas, mas claro que não, ela vai além disso. Só que realmente crítica tem bastante e é conveniente, não é uma coisa exagerada, não é uma coisa chata. Você vê crítica àquela questão da sexualização da mulher, quando o Patriota ele chega lá para Estelar e aí fala que ela vai ter que mudar de uniforme, vai ter que ser uma coisa mais sensual, e aí depois a gente já vê ela com um puta decote, mostrando parte lá dos seios e mostrando as pernas todas, tipo, praticamente um maiô, né? Ela tinha uma roupa que era mais comportada e aí mudou tudo para poder ela aparecer melhor na mídia, para poder atrair mais atenção. Eles realmente não querem saber de porra nenhuma de salvar ninguém nem nada, isso aí é só fachada mesmo, né? Eles têm que fazer essa parte da fachada para poder ganhar mais a atenção do público, para poder serem mais idolatrados e com isso conseguir vender mais, né? Na publicidade, conseguir vender, sei lá, produtos, bonecos, roupas, tanto que tem alguns grupos inferiores ali aos 7 que a gente vê até em exemplo, a Trupe Terror, onde eles fazem muitas programações com modelos. Então cada grupo, cada um ali, você vê que tem um objetivo no final de se destacar, ganhar dinheiro, de lucrar com aqueles poderes que eles conseguiram. Uma outra crítica aí também muito séria, que é como as pessoas se corrompem. O exemplo que eu dei mais cedo da Estelar. Quando ela descobre quem realmente são os 7, ela não dá pra trás. Ela faz coisas que na verdade ela condenaria outra pessoa se ela estivesse vendo de fora. Mas ela acaba fazendo para conseguir ficar entre os maiorais, vamos dizer assim. Então, esse é um dos maiores exemplos que eu vi até aqui, certo? De como uma pessoa se corrompe. E isso é algo que a gente vê muito em nossa sociedade, principalmente quando alguém entra pra política, sei lá. Uma outra parada que eu achei muito legal também em The Boys são as lutas. As lutas são muito realistas. Por que eu digo realistas? Porque não tem coreografia, certo? Não tem nada de nome de técnicas, nome de golpe, não tem lutas bonitinhas, usa aquela coisa tudo bem pensada e tal, eu vou lá aplicar aquele golpe final não sei o que, não. É tudo na base da brabeza mesmo, é soco, é porrada, é chute, o cara até estica o saco do outro, arranca braço, cabeçada no nariz, tudo mais. E assim, tudo da forma mais humana possível. Ou seja, essa é uma característica que a gente vê nessa HQ, que é a questão da humanização, que é algo que às vezes faz falta em muitas histórias em quadrinhos. Ou seja, personagens mais humanos. Por quê? Porque eu digo personagens mais humanos, não é por causa dos superpoderes. É pela aquela questão que a gente vê personagens onde a gente pode se identificar com alguma característica. E através disso até a gente ter mais interesse de acompanhar a história daquele personagem. Uma outra coisa também que merece destaque é a construção dos personagens. Como eu comentei no começo do vídeo, o grupo The Boys é formado por pessoas super violentas. Tanto que a gente vê até aquela mulher lá da CIA, ela tá olhando os arquivos de cada um, tá vendo os históricos, os atos de violência que cada um cometeu, ela fica estarrecida, né? Porque tá vendo que são pessoas que com certeza têm problemas ali devido ao nível alto de violência, mas mesmo assim, esse cara, o leite materno, ele é um bom pai. A gente vê isso na cena que ele tá com a filha, ele se preocupa com a filha e tal, com quem ela sai, o jeito que ela se veste, aquela coisa toda. Só que ela, pela influência da mãe, acaba indo encontrar com os caras lá, uns caras da gangue, e nessa hora quem intervém é o próprio Carniceiro. Ele dá uma lição nela, ele fala das coisas que o cara fez por ela, e isso mostra que ele é um bom pai, né? É a pessoa que coloca a comida na mesa, conseguiu colocar ela na escola, dá um teto pra ela, cuida dela, e o fato também, claro, de não fazer mal para ela, não tratar ela mal, dar tudo que um pai tem que dar. Então isso mostra que tem personagens bem cinzentos nessa HQ, e isso é muito legal. Ou seja, um personagem ele não precisa ser de 100% bom nem 100% mal, né? Isso é o que torna um personagem mais profundo, um personagem mais complexo, porque imagine se você vê uma história onde tem um lado só personagens bons, outro lado só personagens maus, nenhum conflito a mais, nada a mais para acrescentar, só o bem enfrentando o mal e o bem vence no final. Isso tá tão batido. The Boys é uma HQ bem diferente, certo? Claro, tem algumas coisas que permanecem, né? Mas ela usa de artifícios bem diferentes para conquistar o público, ao mesmo tempo que faz uma crítica a esse mundo dos super-heróis que mostram o super-herói com aquela imagem perfeita, com aquela coisa de eu nunca vou errar, eu nunca vou matar ninguém, eu não posso demonstrar fraqueza, ou até pior, quando não mostra nenhum tipo de conflito interno, nenhum tipo de conflito pessoal do personagem. Só foca no personagem usando seus superpoderes para
poder salvar o dia e acabou. Cara, isso é muito chato. The Boys, uma história que assim foge de clichês, né? Choca em muitos momentos, não só pela violência ou pelo conteúdo de teor sexual e tudo mais, mas por outros aspectos também, como abordar a natureza humana nua e crua como ela realmente é. Então, se em nosso mundo existissem pessoas com superpoderes, os super-heróis seriam como os Sete, né? Ou seja, seriam com certeza dessa forma, porque a gente está falando de ser humano. O ser humano ele é falho, o ser humano ele tem sentimentos como egoísmo, como ganância, e existe também aquele velho ditado, né? Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. E esse é um outro motivo que torna The Boys uma história tão incrível, né? Que vai além de uma história de crítica, que vai além de uma história de pessoas com superpoderes. É uma HQ que fala sobre o ser humano como ele é realmente e como ele seria se tivesse superpoderes também. Então The Boys não é uma história de super-heróis, é uma história onde existe um mundo com pessoas que têm superpoderes que fazem o que quiser, né? E que, com certeza, ajudar as pessoas está no último interesse delas. E claro, dentro desse mundo existe também aquele grupo que é responsável por colocar outras pessoas na linha. Ou seja, eu estou falando aqui do próprio grupo chamado The Boys, que está ali com a missão de colocar os Sete na linha, quando eles agem, vamos dizer assim, extrapolando todos os limites da lei, certo? Mas para isso, eles vão usar de todo meio possível. Então, eu achei muito bacana essa humanização. Isso com certeza torna a história mais profunda e faz a gente se identificar mais com os personagens, tá? Então fica aqui minha recomendação da HQ The Boys. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser ver mais vídeos sobre HQs, eu vou trazer para vocês aqui, porque vocês já viram que eu falo mais de mangá, mas eu também tenho vontade de falar de outras coisas. Deixa aí nos comentários se você já leu The Boys ou se você só assistiu a série. E eu vou ficando por aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.